Muito bem, estamos de volta. Hoje o programa Vida e Saúde vai falar sobre alergias alimentares. E olha, se coloca aí no lugar de alguém que comeu um alimento gostoso e de repente começou a sentir uma coceira ou a voz ficou mais rouca, começou a sentir até uma falta de ar. Com certeza essa é uma experiência que ninguém deseja passar, não é mesmo? Mas as pessoas que têm alergia a algum tipo de alimento, em algum momento da vida sofreram com uma reação alérgica. E dados epidemiológicos do mundo apontam que 8% das crianças e 2% dos adultos têm algum tipo de alergia alimentar. E entendendo a importância e também a gravidade desse assunto, a gente decidiu aprender um pouquinho mais sobre ele e para isso a gente convidou aqui o alergista Dr. Alan Mesavila para a nossa conversa hoje aqui no Vida e Saúde. Dr. Alan, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigada, viu? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece porque quando você vem aqui, você acaba dando uma aula do funcionamento do corpo, das reações que a gente tem e de como a gente precisa resolver toda essa questão. A alergia alimentar não é fácil, especialmente para crianças, aquelas que não entendem muito o que está acontecendo e os pais sofrem. Vamos falar de fatores de risco? Quais são os fatores de risco para desenvolver alergia alimentar? Vamos falar sobre fator de risco. Antes, eu posso só explicar o que é uma alergia alimentar? Acho que é melhor a gente trazer aqui um conceito. Bom, como eu já falei aqui para vocês, a gente sabe que toda alergia é uma reação do nosso sistema imunológico e ele é exacerbado. Então, ela é uma reação muito grande mediada pelo nosso sistema imunológico, que vai trazer ali alguns mecanismos alérgicos para essa reação. E na alergia alimentar isso não é diferente. Então o organismo ele reage por mecanismos imunológicos contra as proteínas daqueles alimentos que nós vamos conversar daqui a pouco. Tá, e essas reações, elas podem ser tão exageradas a ponto de causar risco para a nossa vida? Pode. A gente sabe que nas alergias alimentares elas são divididas em dois tipos. Vou fazer um resumo bem rapidinho. Então, nós temos ali as alergias mediadas por um anticorpo, que é o IgE, é o anticorpo de memória, e as alergias que não são mediadas por esse anticorpo, que são mediadas por outros tipos de células que a gente chama de linfócitos. Então, hoje, nós vamos falar mais sobre as alergias mediadas, que são as mais comuns e as que causam mais reações graves e podem, sim, levar a óbito em alguns casos. Então, vamos falar de fator de risco. Quais seriam? Bom, a gente sabe que a prevalência está aumentando muito o número de casos de alergias alimentares. E isso está aumentando desde a infância, que nós estamos vendo um aumento muito grande, até nos adultos. E quando nós estamos falando em fatores de risco, né, o que pode levar ali o paciente a desenvolver, a predisposição que o paciente tem? Isso, os estudos mostram e levantam algumas hipóteses. Primeiro, desde o estilo de vida que o paciente está levando, até mesmo a criança. Então, o estresse, o tipo da alimentação, como esse alimento ele é processado ou não. Quando a gente está falando de processado, é o jeito que ele é preparado. Então, os alimentos hoje em dia estão sendo consumidos de forma muito pronta, a gente compra no supermercado, então a gente não sabe como é preparado. E nesse processo de preparar o alimento, podem ter algumas alterações de algumas proteínas que podem trazer ali os fatores de risco. Associado à microbiota, à amamentação na criança, tudo isso pode levar ao aumento das alergias alimentares. Agrotóxicos, medicamentos, tudo que envolve a nossa vida, porque você fala assim, não, mas eu como mais da minha horta, tal, mas a gente está sujeito a tantas outras coisas. Os cosméticos, né, muito mais presentes na nossa vida hoje do que, sei lá, 50, 70 anos atrás. Então, realmente, o nosso estilo de vida mudou. A gente também fica mais em ambientes fechados, com mais ar-condicionado, com um ar talvez ali que seja viciado. Então, tudo isso vai agregando, talvez, despertadores no nosso corpo, doutor, é isso? Sim, a gente fica mais sensível, vamos falar assim. Como a gente já falou que o nosso sistema imunológico ele vai responder de uma forma mais exagerada, então a gente fica mais sensível a tudo que está ao nosso redor. Então, a gente fala isso tanto nas alergias alimentares como nos outros tipos de alergias, né? Fala aí pra gente, doutor, quais são os campeões alergênicos, alimentos? Bom, eu já falei sobre esse conceito, mas vamos falar de novo. Quando nós estamos falando em coisas alergênicas, nós estamos falando em coisas que causam alergias. Então, os alérgenos são causadores de alergia.
E dos alimentos, nós temos ali alguns grupos principais. Então, nós temos o leite, o ovo, o trigo, a soja, o amendoim, que está subindo bastante, o milho, os peixes e o camarão, onde a gente já vai agrupar também no camarão o grupo dos crustáceos. Frutos do mar. Frutos do mar. A gente sabe, por exemplo, que na criança, leite, ovo e trigo são mais comumente causados. Para a soja, um pouco menos. Mas com o aumento do consumo de amendoim que nós estamos tendo aqui no Brasil, as crianças estão se tornando mais alérgicas ao amendoim. Agora, quando a gente vai no médico e faz aquela bateria de exames, não, meu filho tem muita coceira, tal, aí você vai em um monte de especialista, vai parar no alergista e o alergista faz os testes, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, e você descobre que seu filho tem alergia ao ovo. Vamos trazer o ovo aqui, que é difícil. Vamos. A mãe e o pai ficam de cabelo em pé, porque a criança já está, de repente, numa fase escolar, já prova o lanche do amigo, de repente ainda não tem, assim, a oralidade desenvolvida. E isso tudo dificulta muito o convívio com as pessoas. Como que a gente precisa entender, como é que a gente pode, na verdade, perceber? Vamos falar de sintomas? Vamos falar de sintomas. De alergia? Sim, e depois a gente traz para isso, que é muito importante você levantar isso, das complicações psicossociais que podem levar a uma restrição alimentar numa criança. Quando estamos falando em alergias, lembrando que a gente precisa que as alergias alimentares, elas são uma síndrome quando nós estamos falando por alergias mediado por aquele anticorpo. Então, acontecem normalmente acometimento de vários sistemas juntos. Então, não, o que eu ia falar desse circuito aí todo que está acontecendo, é que a gente, quando recebe o diagnóstico, fica de orelha em pé e fica pensando, nossa, será que vai passar? Será que é uma daquelas coisas que meu filho tem, mas daqui 2, 3 meses, ou daqui 1 ano, 2 anos, vai ter resolvido? Segura aí que o doutor vai falar sobre isso daqui a pouquinho, a gente vai por partes aqui. Sim, nós vamos por partes, isso é uma coisa muito interessante, né, da gente falar. Desespero. Dá, com certeza. E, querendo ou não, a gente sabe que, então, se é uma síndrome, eu preciso ter acometimento, então, de diversos sistemas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que vocês têm que saber. Então, se eu tenho uma alergia alimentar, eu não vou ter só o meu sintoma respiratório, por exemplo. Só uma coceira? Não, pode ter a coceira no nariz, pode espirrar, pode ter chiado no peito simulando quadros de asma, mas eu vou ter também lesões de pele e tudo isso. É que às vezes a gente foca em um sintoma, doutor, e acaba se esquecendo, especialmente com crianças pequenas, né? A gente não consegue, de repente, olhar só para olhar todas as coisas. A gente foca no que está mais grave. E é o que está incomodando mais o paciente e a família. Vamos dar uma olhada nesse, então, nessa lista, né? De possibilidades de sintomas, porque olha só, o que pode fazer parte? O nariz entupido ou escorrendo pode ser muito similar a uma gripe, por exemplo. Mas aí, como alimento, eu já sinto isso? Bom, quando nós estamos falando em alergias alimentares, a gente precisa de uma janela de tempo. O que é isso? Para eu ser alérgico, eu tenho que ter os sintomas, esses que é o que nós já falamos, que são vários sintomas juntos, eles têm que acontecer até 2 horas após a ingesta do alimento. Passou de 2 horas, dificilmente é uma alergia alimentar, tá? E depois ele tem que vir associado aos exames e ele tem que ser reprodutivo. Então, por exemplo, vamos supor, o paciente está lá, aí ele tomou um leite, ele teve os sintomas, mas foi depois de 4 horas, provavelmente não é. Pode ser alergia a outra coisa que você ingeriu depois dessas 4 horas aí. E ele tomou o leite hoje, teve a reação, amanhã ele tomou de novo, não teve nada. Entendi. Não é reprodutível, não é uma alergia alimentar, mas como estamos falando dos sintomas, aqui a gente já englobou parte respiratória, então coriza, nariz escorrendo, entupido, tosse, o chiado no peito, a falta de ar, e isso sempre muito rápido. Então, vou virar isso aqui já. Espirros podem fazer parte de sintomas respiratórios. Podem fazer parte mas tem mais sintomas aqui, gente, de alergias. O inchaço. O inchaço, aqui especificamente, nós vamos focar no inchaço de coisas um pouco mais graves.
O inchaço ele também pode estar aqui embaixo, que nós vamos falar daqui a pouco, sobre os sintomas de pele. Mas esse inchaço, nós estamos falando em desfechos mais graves. Mas aí você está falando de inchaço interno desse inchaço mais inchaço interno. externo? Isso. O inchaço externo nós vamos falar junto com as lesões da pele. Vamos falar já, doutor. Ótimo. Porque, ó, vamos virar aqui, ó. Aqui nós estamos falando das lesões da pele. Erupções cutâneas. Sim, cutâneas de pele, tecido cutâneo. Então, as lesões mais comuns, a gente pode falar de urticárias, que são aquelas bolinhas que parecem picadas de inseto, que vêm associados à coceira, que nós chamamos de prurido. E ele pode vir associado a angioedema. O que é isso? É quando a gente tem algumas células no nosso organismo, que são os mastócitos e os basófilos, eles liberam algumas partículas que são a histamina. E se ela é liberada na pele, ela vai causar a urticária, mas se ela é liberada em parte mole, ela pode inchar. Então, liberou no olho, incha o olho. Liberou no lábio, incha o lábio. Entendi. E um desfecho mais ruim, que é o último desfecho, que é o que a gente não quer, a gente pode falar do inchaço, que antigamente o pessoal falava que era o edema de glote, mas a gente chama de edema de laringe. Ok. Toda a parte interna aqui, ele incha também. Então pode a glote incha, fecha a respiração. Esse é um desfecho, é o último desfecho, né? Antes do choque anafilático vem o edema de laringe, que é o que a gente não quer. Tá, mas aí você falou de uma janela de tempo, isso vai acontecer dentro dessas prováveis 2 horas, mas para chegar nesse nível aqui, provavelmente a pessoa tem uma alergia muito forte. Ou não, o corpo vai fazendo esses sinais aqui até chegar nesse fechamento. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então vamos. Vamos falar mais de sintomas. Ó, vem cá, ó. A gente tem olhos lacrimejantes ou inchados também. Sim, a mesma coisa. Não podemos esquecer como nós falamos da rinite, da conjuntivite, lembra? A ligação do olho para o nariz. Eu também tenho as alterações e também o inchaço. Tá. E por último aqui a gente vai trazer, mas não se encerra nesses sintomas, dores de estômago. Aqui a gente engloba nas dores de estômago os sintomas gastrointestinais. Pode dar diarreia também. Normalmente são sintomas agudos e muito rápidos, quando nós estamos falando de alergias alimentares e não estamos falando de intolerâncias, por exemplo, como uma intolerância à lactose. Tá. Quando eu estou falando de sintomas gastrointestinais, o paciente pode ter vômitos em grandes quantidades de uma forma muito rápida e diarreias de grandes quantidades de uma forma muito rápida, também acontecendo até 2 horas. Olha aí, chegou a interação na nossa tela, vamos ver quem está por aqui agora. É anônimo, ó. Depois que fiz bariátrica, sinto muita vontade de espirrar após me alimentar. Pode ser que desenvolvi alguma alergia com essa cirurgia? Boa pergunta, interessante. Boa pergunta. Nesse caso, a gente pode levantar alguns pensamentos, algumas hipóteses que a gente fala. Primeiro, quando eu faço uma bariátrica, dependendo da cirurgia que eu faço, eu corto pedaços do meu intestino. Se eu corto pedaços do meu intestino, lembra que a gente falou que tudo começa lá na microbiota? Então eu posso ter alguma deficiência de imunidade, isso não é comum, mas isso pode acontecer. Pode acontecer. Eu tenho uma paciente que desencadeou isso depois de uma cirurgia bariátrica. Mas a gente não pode esquecer que só espirros, um sistema, pode mostrar pra gente o quê? Uma rinite do tipo irritativa. Lembra da rinite gustativa? Ah, comeu, aumentou a vascularização, espirra. Ativou. Se é um sistema, não é alergia alimentar. Legal, então fica a dica aí para você que mandou essa interação para a gente, que precisa se atentar a outros sintomas que podem ser alergia. Mas vale uma ida ao especialista, acho que vale muito a pena dar uma investigada nisso aí. Agora, doutor, não se fecha diagnóstico somente com sintomas, você vai precisar dar uma aprofundada nessa investigação aí. Sim, na alergia alimentar é importantíssimo a gente fazer as etapas do diagnóstico. História clínica, como nós já falamos, exame físico, quando a gente consegue fazer o exame físico do paciente, quando ele está em crise, ou... Vai falando aí que eu vou trazer para cá. E depois a gente parte pros exames. A gente precisa tentar descobrir o que o paciente é alérgico e para ver se a gente consegue fazer uma correlação com aquela clínica. Mas aí você vai gerar uma reação alérgica nele de propósito, quando você faz, por exemplo, um teste de puntura? No teste de puntura, não. Teste de puntura que nós chamamos de prick test, nós vamos pesquisar os anticorpos que nós produzimos contra a proteína daqueles alimentos. Legal.
é o teste do braço, que a gente usa o puntor ou usa a agulhinha. Mas é diferente do teste de contato. É diferente do teste de contato. O teste de contato, a gente faz em alguns casos, quando nós estamos pensando que eu possa ter uma dermatite atópica mediada por alimentos. Isso é raro, é menos de 30% das dermatites atópicas graves e que gira em torno de nem 10% das dermatites atópicas. E ele é um teste que ele não é muito utilizado porque ele não dá uma reação muito fidedigna, mas nós não queremos ver aqui mecanismos pelo anticorpo IgE, que são aqueles mais rápidos. Aqui ele me mostra resposta aos linfócitos que são tardias, então é diferente. Tá, então talvez esse aqui seria um teste secundário ou até terciário. Sim. Mas esse aqui é beabá, você vai pedir... Com certeza. Quando nós estamos falando em IgE total, nós estamos falando... Teste de IgE total. Isso. O IgE é a imunoglobulina E, que é aquele anticorpo de memória que a gente tem. Só que a gente não pode esquecer que o IgE ele pode aumentar por diversas patologias, inclusive não verminose. Não só alimentar, olha... Não só alergias. A verminose, principalmente infecções por eumintos, faz o IgE subir. Então ele é muito inespecífico, mas quando nós quer achar uma coisa específica, a gente pode dosar através dos testes moleculares, aqui, ó, onde nós vamos tentar achar, através do exame de sangue, esse anticorpo responsável por essa reação, ou pelo próprio prick teste, que é o teste de puntura. A gente vai colocar na pele a proteína que o paciente é alérgico e se eu tiver o meu anticorpo circulante, ele vai ligar ali, vai levar ao mastócito, que vai degranular a histamina e vai causar a urticária, aquela bolinha. Gente, ele falou grego aqui, com certeza Vou pra explicar. gente, mas ele, na verdade, acho que ele quer dizer o seguinte, se aparecer aquele anticorpo que se ligou àquele produto que se fez o teste ali, vai causar significa uma reação. que você tem alergia. Aí, ó, e aí você tem um teste de provocação, que é outra coisa também. Sim, aí significa que eu tenho um anticorpo de memória. Ok. Isso não significa que eu tenho uma alergia. Eu ter anticorpo de memória... Significa que eu já tive contato. Justamente, e não ter os sintomas, isso... Porque o nosso corpo, ele teoricamente, se eu não tivesse alergia, ele teria que ter entrado em contato com aquele problema, vou chamar de problema, tá? Essa proteína que ele não deu conta. E aí, ele resolveu. Então, ele ficou com uma memória daquilo, porque resolveu. Tipo uma vacina. Eu posso fazer memória contra tudo que é diferente de mim. Ok. Contra o ácaro, contra o pelo do cão, pelo do gato, contra o ovo, trigo, leite. Aí, quando eu não faço memória, é que eu vou ter sempre as reações. Não. Quando eu faço uma memória, e esta memória, ela está exacerbada. Lembra do conceito básico? É uma reação alérgica exagerada. Então, esse anticorpo ele não está controlado, ele não está inibido, entrou o alimento, ele vai reconhecer e desenvolver os mecanismos. Mas não quer dizer que, se eu tiver só o anticorpo e não tiver os sintomas, eu não sou alérgico. E onde está o pulo do gato? O pulo do gato está aqui. Porque se eu paro de consumir o alimento, eu perco o padrão de tolerância e eu posso me desenvolver alérgico. Ok. Isso então, é importantíssimo. Por isso o acompanhamento com o profissional é tão legal, porque você não é simplesmente excluir aquilo, você precisa fazer um tratamento. Vamos falar de tratamento porque os pais ficam de cabelo em pé. Com certeza. E não só, a gente viu aqui nas estatísticas que 2% dos adultos têm alergias alimentares também. E precisa desenvolver hábitos diferentes e fazer tratamentos. Quais são os tratamentos, doutor? Bom, os tratamentos... Primeira coisa, o que a gente quer tratando uma alergia alimentar? Eu quero evitar esses surtos. Justamente. Esse é a base de qualquer tratamento de alergias alimentares. A gente sabe que a gente tem tratamentos que a gente faz a introdução do alimento, mas a introdução do alimento, ela deve ser feita com o intuito de diminuir reações graves, não com o intuito de cura. Isso a gente deixa muito claro. Legal. Quando a gente vai fazer uma introdução alimentar para um paciente. Você vai voltar a consumir o alimento. Mas isso antes de fazer vacinas, por exemplo, ou não tem vacinas para isso? Não tem vacina para isso. A vacina a gente faz com o próprio alimento. Olha aí. Com a introdução gradual, que tem 2 tipos de introduções que a gente pode fazer. Um protocolo com o próprio alimento sem ser processado e outro protocolo com o alimento em... Porque isso muda a absorção do nosso corpo, né? Justamente. Tá. E a forma que essa proteína tá.
Se essa proteína ela foi cozida, ela pode ser quebrada. E aí o meu organismo vai tolerar melhor. Okay. E aí, lembra lá que a gente falou de teste de provocação? O teste de provocação, ele faz parte do diagnóstico. Eu posso dar o alimento para o paciente para ver se ele tem a reação, mas ele também vai ajudar a gente a ver se o paciente já está tolerante, porque pode ter uma tolerância natural, ou ele ajuda a gente a fazer as introduções. A gente vai fazer um alimento menos processado, então, e a gente vai fazer um teste de provocação, onde a gente vai dar e ver se o paciente vai ter a própria reação. E se ele não tiver a reação, ele passa daquela etapa e vai para a próxima. Legal, legal. Tão bom ter o Dr. Alan aqui com a gente, não é? É bom porque a gente entende os mecanismos de funcionamento do nosso corpo. São complexos, mas ele traduz de uma maneira muito simples, muito gostosa de ser entendido. Então, quero te agradecer pela participação. Eu sei que você tem um monte de coisa para falar aí. Eu sei. Não me olha com essa cara que eu sei. A gente traz ele mais vezes aqui. E eu quero convidar você para seguir nas redes sociais, Dr. Alan Mesavilla, perdão. Ó, Doutor, D-R-A-A-L-A-N, aí o sobrenome dele está passando aqui na sua tela, Mesavilla, mesa com 2 Es e Vila com 2 Ls também para você. Tem conteúdo bacana lá, parabéns, viu, doutor? Muito obrigado. E vamos marcar mais vezes que esse tema, se deixar, eu falo o dia inteiro. Ah lá, ó, faltou. A gente combina com certeza. Muito bem, vamos para o intervalo rapidinho. Na volta, Dr. César Vasconcelos está aqui falando sobre benefícios de se ter um coração grato. E ainda hoje tem essa tortinha de brigadeiro e damasco para você arrasar por aí. Volto já.